discípulos, certa mulher, repetindo, certa mulher das mulheres dos discípulos, dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que ele temia ao Senhor. E chegando o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. E chegou, né? Eliseu lhe perguntou: que lhe hei de fazer? Dize-me o que é que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Disse Eliseu. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas de todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Este lhe chegavam as vasilhas e elas as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Aqui está uma história incrível, uma história maravilhosa. Uma história de uma mulher necessitada. Por isso que eu disse a vocês, é uma história que antes, como disse a irmã Rosa, antes de alimentar vocês, me alimenta, me alimentou. Porque é uma história de uma mulher necessitada. A lição dessa manhã me deu um presente. A minha lição é com comentários. E ela diz assim: as próprias privações que testam mais severamente nossa fé e fazem parecer que Deus se esqueceu de nós, destina-se a conduzir-nos para mais perto de Cristo, a fim de que possamos lançar todos os nossos fardos aos seus pés e experimentar a paz que ele nos dá em troca. As necessidades, as dificuldades, as provas da nossa vida têm essa finalidade de nos jogar, de nos fazer nos jogar aos pés de Cristo, de reconhecer que ele é a nossa única esperança. E aquela mulher, ela olhou para a sua situação, a Bíblia não diz o nome da mulher, eu sei que Deus não deixou colocar o nome dessa mulher, porque ele queria que cada uma de nós colocasse o nosso nome, aquela que estamos passando por grandes lutas, por grandes dificuldades, colocasse o nosso próprio nome. E aquela mulher, ela tinha uma necessidade real. Havia uma necessidade. Qual era a necessidade? Não deixar que os filhos dela fossem tirados dela. O seu marido fez dívidas e precisavam ser quitadas. Aquela mulher tinha uma preocupação com essas dívidas. Mas o que fazer? A única forma de pagar aqueles credores era dando seus filhos. Imagina o desespero que aquela mulher estava. Ela poderia fazer como uma época eu tentei fazer na minha vida, quando eu estava em desespero, me fechar dentro de minha casa com meus filhos para morrer. Mas não, aquela mulher não. Aquela mulher disse: não, não vou fazer isso não. Eu sei que nessa cidade tem servos de Deus, tem pessoas que podem me ajudar e me socorrer. E eu vou recorrer a ela. Então ela sabia que ali tinha um homem de Deus.
E tinha quem? Eliseu. Eliseu era o homem. Era o homem que ela poderia pedir ajuda. Sempre tem alguém para a gente pedir ajuda. No momento de necessidade, Deus sempre vai mover alguém, levar nossa mente a pedir ajuda, socorro a alguém. Então, restava aquela mãe desesperada e aflita pedir socorro. Mas, quando Eliseu perguntou a ela o que ela tinha na sua casa, ela não tinha muita coisa. Ela tinha 2 filhos e uma botija, com um pouco de azeite. Não era muita coisa. Não tinha nada de valor que ela pudesse vender e quitar a dívida. E Eliseu falou com aquela mulher: vai para casa e fecha a tua porta. Mas antes de fechar a tua porta, arruma vasilhas. Imagine, aquela mulher tinha que ter 3 coisas: fé, confiança no que o servo de Deus estava falando e, o mais importante, obediência. Obediência, talvez as pessoas achem que não, mas é a coisa mais importante para que Deus possa operar um milagre na minha e na sua vida. Se nós não tivermos obediência, o milagre não acontece. Em Romanos 5, verso 8, diz assim: embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Isso está em Romanos 5, 8 e 9. Jesus teve que se tornar obediente para poder ser aperfeiçoado. Essa mulher também. Ela teve que ter fé no que o servo de Deus dizia ou falava. Ela teve que ter confiança, mas ela teve também que ter obediência. Ela teve que desenvolver essa obediência. Agora, me imagine aquela mulher indo de casa em casa. Porque Eliseu disse assim: olha, vai nos teus vizinhos, arruma vasilhas, e não poucas. Imagina agora aquela mulher que foi lá contar ao homem de Deus a situação dela, que com certeza não tinha contado a ninguém. Ela disse assim: vou contar ao homem de Deus para ver o que ele faz por mim. E agora o homem de Deus diz assim: vai e conta toda a tua vizinhança. Imagina a situação de humilhação. A gente vê uma situação de humilhação, porque só quem está passando pelo momento difícil é que sabe como é angustiante você pedir ajuda a alguém. Chegar a alguém e dizer o que você está passando, que não é do interesse de ninguém, mas aquela mulher com muita humildade e diante da sua necessidade, ela tinha que ir e contar para toda a sua vizinhança que ela precisava de vasilhas. Imagine todo mundo estranhando aquela mulher pedindo vasilhas. Se ela chegasse: não, eu quero vasilha, era estranho. Eu tenho certeza que ela saiu testemunhando o que o homem de Deus falou para ela. Humildade. É, para que Deus opere num coração aflito, precisa haver humildade. Humildade. E com certeza, quando há humildade, Deus responde a um coração aflito. E foi exatamente o que aconteceu com aquela mulher. Deus respondeu à oração, o clamor de um coração aflito. Ela buscou vasilhas, e não poucas, encheu
todas as vasilhas. Aqui mostra uma coisa muito importante. Deus se comove quando vê alguém humilde, ou a mais humilde das suas criaturas. Deus se compadece. Ele sente a minha e a tua dor. Ele tem misericórdia de nós, ele nos concede um favor não merecido. E o mais importante, ele tem compaixão de nós. Ele sente a minha e a tua dor. E essa mulher pôde experimentar essa história tão magnífica, tão elevada de glória, porque essa história é algo tremendo. Algo de uma mulher que confiou na palavra do servo de Deus. Por isso, meus amados irmãos e amigos, Deus pode mudar qualquer história. Ele pode encher qualquer vaso vazio. Ele pode satisfazer qualquer coração solitário. Ele pode transformar as águas amargas em doce, como ele fez com o povo de Israel, quando não tinha água para beber. A água não era boa, a água era amarga. Ele pode transformar águas amargas em doce. Ele pode transformar sofrimento em alegria. Ele pode transformar trevas em luz. Por quê? Porque nós estamos diante de um Deus que pode todas as coisas. Aí você pode me perguntar, irmã Socorro, por que ele tem deixado as coisas ruins acontecer na tua vida? Meus amados irmãos, e na vida de tantos outros servos dele, Deus tem propósitos, Deus tem objetivos que nós não conhecemos e que não foi revelado a nenhum de nós, que nós só vamos compreender plenamente porque Deus deixou algumas coisas acontecer conosco na eternidade. Na eternidade, teremos resposta para todas as perguntas. Porque nenhuma pergunta vai ficar sem resposta. Deus diz, eu gosto quando Ellen White diz que toda lágrima Deus tem recolhido nos seus odres. Todo sofrimento tem chegado aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Todo clamor, toda petição. Estamos diante de um Deus que pode recolher nossas lágrimas. Imagina, irmãos, Deus recolhendo nossas lágrimas. Lágrimas de alegria, lágrimas de dor, lágrimas de sofrimento. Um Deus que se preocupou com uma mulher, com uma dívida. Aparentemente uma coisa tão insignificante, que tem tantas pessoas achando que é sem importância. Mas Deus sabe quanto é importante que está nossos débitos, nossas dívidas, nossos compromissos. E ele se preocupou com aquela mulher. Então, a nossa preocupação diária e a nossa pergunta diária não é por quê. Por que, Senhor, está me acontecendo isso? Por que, Senhor? Irmão, esqueçamos os porquês. Os porquês pertencem a Deus. A nossa preocupação deve ser, a nossa pergunta diária deve ser, Senhor, para que tu tem deixado as coisas acontecer na minha vida? E as que me conhecem, que estão nesse grupo, como a Dene, a Helena Lima, sabe que isso é uma realidade na minha vida. Eu não tenho perguntado a Deus por quê.
Não me interessa por quê, mas para que Deus tem deixado? E aí a gente encontra a resposta, Ellen White dando a resposta essa manhã para mim. Eu sempre procuro essas respostas para nos aproximarmos mais de Deus, para ver se nos momentos de dificuldades nós nos aproximamos de Deus. Ontem eu fui no CAPS, não, no CRAS. Eu fui no CRAS aqui do meu bairro e eu fui pegar o número do NIS. E lá estava um homem se, engrandecendo o nome de Deus. E quando eu cheguei próximo dele, ele falou alguma coisa comigo e eu respondi a ele: Amado. Não, ele falou assim: moça, a gente tem que ter paz. Eu digo: amado. Nós temos que ter paz, realmente. Agora, paz na bonança? Só na bonança? Ou a gente tem que ter paz nas dificuldades? Aí um rapaz que estava do lado dele disse: É interessante. Verdade. Eu disse: Irmão, amigo, a nossa paz tem que ser independentemente das circunstâncias. Porque aquela mulher, naquela circunstância tão aflita, ela poderia ter tomado outra atitude. Como eu disse a vocês no começo. A Helena Lima conheceu a Salvadora. E se não fosse a Salvadora, naquele momento eu não sei o que eu teria feito com meus filhos. Porque eu não tinha costume de pedir ajuda a ninguém. O orgulho não me deixava. Eu vinha de uma outra situação financeira muito boa e cheguei àquele nível quando meu marido me abandonou com meus 2 filhos. Chegar ao nível de não ter o que comer, não ter nenhum grão de arroz dentro de casa, não era minha história. E Deus usou a Salvadora, aquela amiga amada, para me socorrer, para me ajudar. Como Deus usou Eliseu para socorrer e ajudar essa mulher. E aí começou o meu sofrimento, minha história. Em vez de perguntar a Deus por quê, eu tenho perguntado a Deus, para que, Senhor? Tu tem permitido tu me tirasse da situação que me tirasse, quando eu conheci o Evangelho, para viver uma história de sofrimento, de perca, muitas vezes de humilhação, porque só quem passa, quem sabe o quanto é humilhante pedir. Mas Deus queria que eu aprendesse uma lição, amados. A lição da humildade, como essa mulher. A humildade é que faz diferença na nossa vida. Ellen White diz que a humildade é uma das coisas que Deus vai levar em consideração. Ele diz que ela diz que ninguém que se tornar humilde e manso vai poder habitar o reino dos céus. Então, a humildade faz parte da nossa salvação. Não é nossa salvação, porque nossa salvação é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso Salvador. Mas Ele quer que nós nos tornemos humildes a Ele. Jesus é o modelo. E Jesus se tornou manso e humilde. Manso, porque se não fosse manso, ele não tinha deixado se levar para a cruz. De forma nenhuma. Ele era Deus, imagine ser levado para a cruz. Não ia ser, isso não ia acontecer. Mas ele também se tornou humilde para viver conosco uma vida de humildade, uma vida de simplicidade, uma vida de dependência de Deus, o Pai. E é isso que Deus quer fazer conosco, amados. Para que o milagre aconteça, temos que começar a confiar plenamente em Deus. E qual é o tamanho do milagre? Eu não sei. Porque o tamanho do milagre daquela mulher foi a quantidade de vasilhas que ela arrumou. O milagre só parou porque as vasilhas acabaram.
Por isso que o milagre parou. Se as vasilhas não tivessem acabado, se ela tivesse mais vasilhas, o milagre não teria acabado. Então, meus amados irmãos, o milagre de Deus é do tamanho da tua necessidade. Por isso que eu disse a vocês no começo, eu vou contar um pouco da minha história. Porque essa também é um pouco da minha história. O milagre de Deus só acaba quando a sua e a minha necessidade acabar. Deus nunca vai nos abandonar. Se nós não desistirmos de Deus, Deus nunca vai desistir de nós. Então, meu amado irmão, meu amado amigo, minha amada irmã, que está passando por momentos difíceis na sua vida, talvez de dores como eu, de necessidade financeira como eu, de necessidade amorosa como eu, porque a solidão é algo muito ruim. Irmãos, o milagre só vai acabar nas nossas vidas se nós desistirmos de Deus. Se nós não desistirmos de Deus, o milagre não vai acabar. Ele vai estar sempre ali, nos sustentando. Porque Deus é provedor em toda e qualquer situação. Ele não te dá uma lágrima que ele não possa chorar com você. E além do mais, ele vai além. Ele vai secar a tua lágrima. Ele vai enxugar o teu pranto. Porque ele vai ser teu companheiro diário. Não tem coisa melhor do que sabermos que temos um ombro amigo, que é o ombro de Jesus para nos recostar a cada instante, a cada momento. Então eu quero acabar minha mensagem, minha pequena meditação essa manhã, já que vocês sabem que eu não sou uma grande pregadora. Mas eu quero acabar a minha meditação essa manhã convidando você, mas especialmente falando para mim, para não esquecer nunca de que meu azeite nunca vai acabar se eu continuar com as minhas vasilhas diante do meu Deus, pedindo a Ele socorro, pedindo a Ele poder, pedindo a Ele ajuda em toda e qualquer situação. Então não esqueça, Deus é nosso refúgio e fortaleza. Ele é socorro bem presente em toda e qualquer tribulação. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos conceda um feliz dia na sua presença. Amém, Dona Socorro. Dona Socorro, a senhora pode fazer a oração e depois a Elisângela faz a última, por favor? Querido Deus e Pai, tu me desse o privilégio de, nessa manhã, passar uma mensagem para a minha igreja. Uma igreja que nós não podemos ver, mas que tu conheces cada uma janela aberta. Mas tu vais além das janelas, tu conheces cada família, tu conheces cada necessidade que foi apresentada. Em nome de Jesus, Senhor, nos ajuda a nos colocarmos na tua presença como vasos, vasos vazios, como aquela mulher buscou na sua vizinhança. Vasos que precisam ser preenchidos com o azeite do teu Santo Espírito. Vasos que precisam desse poder para permanecer cheios. Por isso, Senhor, vai de encontro a cada necessidade dos teus filhos, do teu povo e daqueles que não estão aqui conosco. Como essa irmã que perdeu o seu neto, Senhor, por favor. Recosta ela no teu peito, para que ela sinta o teu poder, o teu abraço, o teu carinho. Vai de encontro, Senhor, pois precisamos de ti. Não temos até quem clamar. Como disse Pedro, a quem eu irei, Senhor? A quem eu irei? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Em outras palavras, só tu podes nos socorrer. Só tu podes nos ajudar.
Só Tu pode nos fortalecer, Senhor, na caminhada que estamos caminhando. Nos ajuda, Senhor. E em nome de Jesus, eu quero te fazer um pedido especial. Eu tenho uma consulta às 8 horas da manhã. Me ajuda a chegar lá. E aquela mulher ainda me atender, pois Jesus Cristo usa, Senhor. Pois eu te peço nessa manhã, porque eu confio, Senhor, no Teu poder. Confio na Tua misericórdia e confio na Tua direção. E sei que Tu está no controle de toda e qualquer situação. Por isso ajuda cada irmão aqui a compreender que por maior que seja a nossa dificuldade, a nossa necessidade, a nossa dor, muito maior é o Teu poder. Por isso eu quero que meus irmãos aqui compreendam que em vez de apresentarmos a Deus um problema, devemos apresentar Deus ao nosso problema. Dizer ao nosso problema que nós temos um grande Deus e que para Ele não há problema, porque Ele não conhece problema. Ele é aquele que pode curar e resolver todo e qualquer problema. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Esse é o nosso pedido e é o meu clamor. É o nosso clamor. Em nome, por amor do Senhor Jesus. Amém.